A Cultura informa. Opinião. A partir de hoje, aqui no programa A Cultura Informa, a gente dá as boas-vindas a um time de personalidades de Caruaru e também do estado para trazer seus comentários aqui no programa A Cultura Informa. E para abrir com chave de ouro aqui nesta terça-feira, a gente convidou o empresário e ex-senador Douglas Sintra. Muito obrigado por aceitar o convite. Assuntos da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Afinal de contas, a gente sempre comenta, que somos brasileiros, pernambucanos, mas especificamente moramos em nossa cidade, no meu caso, especificamente a nossa querida cidade de Caruaru. Forte abraço, ex-senador e empresário Douglas Sintra. Seja bem-vindo à Rádio Cultura. Hoje o senhor conversando com o André Santiago e com esse que vos fala, o Dido Montenegro. Eu imagino que a gente tem muita coisa para conversar nesse cenário nacional, estadual e até mesmo municipal. Bem-vindo. Prazer, reitero estar presente com você, com o Dido, com o André, com todos os ouvintes. E podemos começar com uma avaliação inicial do nosso país, mas acho bem interessante podermos ter um debate, termos perguntas, termos avaliações, não só do nosso passado, mas sobretudo do nosso presente e do nosso futuro. Estamos vivendo momentos muito difíceis a nível mundial, mas essa pandemia também nos trouxe, ao meu ponto de vista, muitas oportunidades. Claro que é um custo muito grande, o custo de muitas vidas, mas também pôde revelar aí que nós precisamos mudar realmente nosso padrão, não só de convivência, mas mudar também nosso padrão de trabalho. E vimos aí como muitas empresas, como muitos órgãos públicos se adaptaram. E é possível, a partir de agora, talvez mudanças que aconteceriam daqui a 2, 3, 5, 10 anos tenham acontecido de forma muito mais rápida. E isso, obviamente, também vai gerar muitos ganhos em qualidade de vida. Repito, reitero, que a custa de muita dor, de muito sofrimento, mas nós temos que pensar daqui para frente o que temos que fazer. Aprender com esse passado difícil e viver daqui para frente. Um grande exemplo para nós que fazemos parte desse importante polo de confecções, que engloba diversas cidades, a gente sempre fala especialmente em Caruaru, Toritama, Santa Cruz, mas sabemos que desde Surubim e toda aquela região de Surubim, toda essa região ali que chega até Cupira, hoje até Belo Jardim, todo esse nosso agreste, vamos dizer, tem realmente uma importância grande esse polo de confecções. E aí, se nós temos essa experiência no produzir, nós precisávamos e estamos precisando ainda mudar muito a nossa forma de vender. E isso também foi acelerado com a pandemia, novos moldes de se chegar ao consumidor final, que muitas e muitas vezes não está na nossa região. Nós somos conhecidos, inclusive, por transportar nossos produtos para regiões muito distantes. Então, acho que esse modelo de venda que já vem sendo muito trabalhado, que é o modelo via mídias sociais, via o uso e emprego da internet, pode fazer uma nova revolução no nosso polo de confecções. Pode fazer com que, se antes havia alguma limitação com relação às vendas, agora nós temos aí um mercado muito mais aberto para se chegar com o nosso produto. E isso, evidentemente, serve também para todas as outras atividades empresariais da nossa região. Quero lembrar uma atividade importantíssima, que é a atividade da agricultura, que também enfrentou dificuldades. Pouca gente lembra, André, mas veja que detalhe interessante. Grande parte da nossa produção da agricultura familiar, ele é voltado para o atendimento para as escolas, para se trabalhar a merenda escolar, já que existe uma determinação para que pelo menos uma quantidade interessantíssima, as prefeituras são obrigadas a atender no mercado local. E na medida que as crianças ficaram sem aula e as prefeituras deixaram de comprar esses produtos dos agricultores familiares, houve um problema nessas famílias, vamos dizer, de agricultores, que era aonde escoar essa produção, o que gerou, inclusive, uma queda de preço em produtos importantes
para essa região aí, não só de Caruaru, mas principalmente na Mata Sul, Mata Norte, que tem uma, vamos dizer assim, uma produção bem elevada voltada para esse tipo de agricultura. Ou seja, nós tivemos aí uma grande alteração, né, no modo de venda, no modo de relacionamento, e precisamos aproveitar aquilo que de bom nós aprendemos nesses momentos para trabalhar melhor o nosso futuro. E aí temos que começar agora exatamente a falar de futuro, a falar do que devemos fazer para termos menos dificuldades, não só com relação à saúde pública, mas, sobretudo, mais oportunidades na geração de emprego e de renda, né? Nós perdemos muitas vidas para a Covid e devemos agora evitar, né, mais perdas com relação à miséria e à perda de vidas com a economia. Só citando mais alguns exemplos, nós precisamos cuidar para que as pessoas lembrem das crianças colocarem suas vacinações em dia, né, das mães, dos pais, de tantas outras doenças que existem, e é preciso se manter isso, é preciso que as pessoas cuidem de manter seus exames preventivos para que tenhamos dificuldades com relação para que não tenhamos dificuldades com relação à saúde no futuro. Resumindo, eu acho que nós temos aí vamos dizer assim, uma diversidade de assuntos a serem trabalhados, mas temos sobretudo aí uma grande oportunidade, visto que o nosso Nordeste sempre foi visto como aquela região do país que dava mais trabalho, a nível de dificuldade da população, mas também estamos agora mostrando que nós somos os grandes produtores de energia eólica, que somos os grandes produtores de energia solar, que somos grandes produtores em irrigação, não só com Petrolina, mas com tantas outras áreas do sertão e da nossa região, aqui da Zona da Mata, onde tem água em abundância. E precisamos também aí entender, né, que há temas nacionais, como esse tão comentado, vamos dizer, fundão eleitoral, possam ser trabalhados para que se transformem em outros momentos em mais investimentos para a nossa região. Eu quis passar apenas aí, vamos dizer assim, uma análise superficial de alguns temas, mas que nós possamos abrir o debate aí e entender melhor até quais são exatamente aqueles que estão no dia a dia impactando de forma mais efetiva na nossa população. E sabemos, obviamente, que o que faz uma região se desenvolver é emprego e renda. E trabalharmos para entender aí como, nesse pós-pandemia, nós possamos voltar a criar numa escala que seja minimamente confortável a geração de novos empregos. Opinião é na cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora, meio-dia, 55 minutos. Na Cultura, 12h55. Então, começamos muito bem, né? Já falando sobre economia e outros temas também. Eu vou, inclusive, nesse momento, André, e com o nosso convidado e comentarista de hoje, analista de hoje, Douglas Sintra, focar nessa questão da renda, né? Da geração de emprego em 2021. Um ano ainda pandêmico, mas não tão complicado quanto 2020. Exatamente, você tem os números aí da geração de empregos no Brasil, tenho aqui os números da geração de empregos em Caruaru, foram 5.400 empregos de janeiro a novembro, segundo dados do CAGED, e o setor que mais criou oportunidade em 2021 foi o de serviços, com 1.905 postos criados. Para Caruaru é um bom número, né, Douglas? Podemos dizer até que é um excelente número, né? Mas veja como é interessante como todos os temas são interligados. Nós precisamos pensar não só no emprego que nós vamos gerar agora em 2022, mas sobretudo em 2025, 2030, quais são as mudanças que o mercado requer, o que é que nós precisamos fazer em nossa educação para que nossas crianças e nossos jovens estejam preparados para o futuro, né? Eu fico feliz, por exemplo, em Caruaru nós podemos ver aí que houve um expressivo, eu posso falar até
um exponencial aumento de vaga de creche em nossa cidade, mas que também tem que ser revertido na qualidade do ensino das escolas municipais, das escolas estaduais, e que isso chegue ao ensino superior focado nas profissões do futuro. Porque o que nós vemos hoje são algumas pessoas até se formando em áreas que quando vão procurar emprego não tem. Porque você mostrou bem aí, os empregos hoje estão nos serviços, muito pouco na indústria, né? Se nós nos acostumamos, né, eu tive a oportunidade, por exemplo, de passar algum tempo curto, mas como superintendente da SUDENE, e nós vemos que os grandes projetos eram pensados antigamente naqueles projetos industriais. E hoje, apesar da importância de mantermos projetos industriais, os grandes projetos são projetos de prestação de serviços, são projetos educacionais, são projetos que estão pensando o emprego que pode ser exercido, inclusive, em qualquer parte do mundo. O emprego tecnológico, alguém estar trabalhando em Caruaru, mas a serviço de uma empresa de São Paulo, de Nova York, da Europa, de qualquer lugar do mundo. Então, acho que o principal dever de casa nosso é pensar nessa educação voltada efetivamente para as oportunidades de emprego que vão surgir, que principalmente, obviamente, são nessa geração de tecnologia, de turismo, por exemplo, que é uma área que tem crescido muito, que nós temos um grande potencial. Nós aqui do Nordeste brasileiro temos aí, sem dúvida nenhuma, um dos maiores potenciais do mundo ainda a ser explorado com relação a esse turismo. Então, o emprego realmente é um tema fundamental e, obviamente, ele traz a renda e traz essas oportunidades de ocupação das pessoas. Lembrando que temos muitas pessoas que moram na zona rural e temos que fazer com que essas pessoas que moram na zona rural tenham também a oportunidade de exercer suas atividades nas atividades produtivas rurais, ou seja, na produção alimentar. Douglas, já que o senhor trouxe para a gente essa questão também da educação, linkando com o emprego, sobre a mão de obra qualificada, como o senhor vê o atual cenário, o senhor enquanto empresário, né, trazendo para a gente essa fala, não é, fazendo esse link aí, educação e emprego. A gente ainda está muito aquém quando o assunto é mão de obra qualificada? Muito. Infelizmente, é um tema muito delicado, é um tema que nós temos que tratar com mais transparência, porque muitas empresas querem se instalar, mas ainda não tem a mão de obra disponível que possa atingir a produtividade que se tem em outros lugares do Brasil e do mundo. E isso, de novo, voltamos aí para o tema educação. A educação, ela é a educação escolar, mas ela também é a educação empresarial, a educação do trabalho, quer dizer, a educação técnica. Precisamos valorizar mais nossas escolas técnicas e precisamos fazer exatamente essa integração daquilo que está acontecendo no mercado, das novas indústrias ou das novas empresas de serviço que estão chegando, com o que eles buscam de mão de obra do mercado. Essa conexão tem que estar muito bem alinhada para que, e aí vamos dar um exemplo, tá? Pragmático. Agora na cidade de Bonito, que eu também estou sempre lá presente em Bonito, foi inaugurada uma nova fábrica, 1.000 empregos diretos, 1.000. Ela faz uma entrega para produtos para a nova fábrica da Fiat, nova não, já a antiga fábrica da Fiat. E esses 1.000 empregos não conseguiram ser oferecidos para as pessoas mais próximas, tiveram que pessoas mais distantes ocuparem os espaços, porque não havia a mão de obra qualificada local suficiente para ocupar todas essas oportunidades. Então vejo como nós temos que buscar essa interação, essa integração, para que o mercado esteja mais próximo do setor educacional, e a gente fala principalmente do setor educacional, lembrando aí, por exemplo, do Senai, do Senac, que são instituições que fazem um trabalho magnífico na integração, no ensino técnico para as pessoas terem mais oportunidade de trabalho. A gente está conversando aqui com o empresário e ex-senador Douglas Sintra, comentando vários assuntos, né, principalmente economia, geração de emprego e renda para a população de Caruaru, Pernambuco, enfim. Douglas, você falou bem sobre a questão de tecnologia, que é um dos pontos cruciais nos dias atuais, e a gente lembra que aqui em Caruaru a gente tem o Armazém da Criatividade, tem o Realiza Coworking, e em Pernambuco temos o Polo Digital, que é um dos maiores
do Brasil, inclusive sobram vagas, né? Porque a gente não tem mão de obra qualificada nessa área digital de tecnologia, né, Douglas? Mas vamos para exemplos, né? Enquanto eu estive lá na Sudene, eu recebi o pessoal do Porto Digital em Recife, e naquela época, há mais de 2 anos, cerca de 2 anos, havia 2.500 vagas em abertas dentro da cidade de Recife, dentro do Porto Digital, vagas não ocupadas por falta de pessoas, vamos dizer assim, qualificadas para ocupar aqueles espaços. Então, vejamos mais uma vez a necessidade aí de integração. Trabalhamos para que fosse criado um projeto que procurasse, vamos dizer assim, oferecer a pessoas mais da periferia da cidade, ou seja, dos centros mais necessitados, centros urbanos e humanos mais necessitados, para que se pensasse o seguinte: olha, se eu conseguir aqui durante 1 ano e meio qualificar essa pessoa após esses 2 anos, ela vai ter aí como sustentar toda a sua família de forma muito mais tranquila num setor que tende a crescer. Então, realmente, esse é um tema que nós temos que bater muito nele e temos que procurar entender onde estão especificamente essas oportunidades para que elas possam fazer acontecer. E aí, André, veja que coisa interessante também. Isso se aplica não só, vamos dizer assim, essas novas tecnologias digitais, mas, de novo, eu volto para a agricultura. Se você for em Petrolina ou em algumas áreas do sertão pernambucano, do Piauí ou do Ceará, você vai ver o que existe de tecnologia na produção rural. Você vai ter uma tecnologia semelhante ao que temos hoje dos melhores locais do mundo, exemplo de Israel ou Estados Unidos. Então, essa tecnologia está revolucionando a forma de produzir nesse lugar. E é preciso levar essa tecnologia não só para as empresas médias e grandes que estão usando hoje, mas principalmente para o agricultor familiar, para que ele possa receber apoio técnico, né, através de instituições que hoje nem funcionam mais, como o ITERP, como o IPA, EMATE, não funciona, que eu digo, como deveriam funcionar. E levar, através de assistência técnica, para esses produtores e eles poderem colocar em prática tecnologias simples até, que já estão revolucionando em termos de produtividade a agricultura nesses locais. Então, realmente, eu acho que nós temos que fazer muita coisa em pouco tempo, mas temos também a consciência, a tranquilidade que dá tempo, né, que nós temos que ainda como poder fazer isso para trazer realmente aí mais renda para toda a nossa população. Aqui o Piruleca do Salgado está perguntando: boa tarde, Douglas, você acredita em pesquisa? Olha, claro que eu acredito em pesquisas. Apenas nós temos que verificar se essas pesquisas foram feitas por institutos sérios, né, por institutos que querem trazer a informação. E lembrar também que a pesquisa é uma fotografia do momento. Então nós podemos ter uma pesquisa que foi realizada hoje em função, vamos supor, de algum fato que tenha acontecido numa cidade, no estado, no país, e aquilo refletir, vamos brincar assim, a temperatura da população em relação àquele fato que aconteceu. E com o tempo, quando as coisas são explicadas, quando as coisas são talvez melhor colocadas, a gente vai verificar que deixa de ser uma fotografia e o tempo é um filme, e nesse filme se faz uma pesquisa de novo lá na frente e a fotografia mostra um pouco diferente. O que nós temos que lembrar é exatamente que as avaliações dos governantes, elas precisam sair não apenas do mundo da pesquisa, mas nós como cidadãos procurarmos falar daquilo que nós questionamos, daquilo que nós discordamos e também daquilo que nós concordamos que está sendo feito pelos gestores, né? E eu agora há pouco citei um grande exemplo quando eu falei das creches, por exemplo. Então, quando nós vemos algo de bom sendo feito, nós temos que comentar, nós temos que estimular e nós temos que falar para que isso possa ser feito em outras cidades, em outros estados, para que isso possa ser realmente um caminho natural do desenvolvimento da nossa população. E aí quero fazer outro registro muito importante. Não existe desenvolvimento econômico, vamos dizer, desintegrado, dissociado de desenvolvimento social. E desenvolvimento econômico e social só acontece através de qualificação profissional e da educação. Ou seja, nós vamos para um lado, vamos para o outro,
E sempre estamos aí no tema da educação, no tema do desenvolvimento das pessoas, no tema do desenvolvimento econômico e social de uma região. Quando o senhor falou há pouco, antes de responder essa pergunta, né, que o André trouxe aqui do nosso ouvinte, o senhor falou sobre a questão da tecnologia e também linkando com a questão da agricultura, não é? A gente, inclusive, lembra, não é, que a gente vive aqui em uma área, né, um semiárido, né, uma área muito seca, não é? E que a gente tem Israel, né, com um clima mais seco que o nosso, e que o pessoal tem uma grande produtividade, ou seja, lá o pessoal utiliza muito bem a tecnologia, não é, Douglas? E tem outra coisa assim, muito interessante, né? Quando nós falamos em produtividade, em agricultura, em produção, nós temos que lembrar o seguinte: para que você produza qualquer coisa, você tem que ter a terra, você tem que ter água e você tem que ter o sol. Falando de forma muito, vamos dizer, simplória, né? Mas façamos uma avaliação do nosso Nordeste aqui e comparando com o mundo como um todo. Dessas três coisas, a única que nós podemos movimentar, ou seja, tirar de um lugar para o outro, é a água. E aqui no Nordeste, nós temos em abundância a terra, temos em abundância o sol. E temos em algumas áreas abundância em água e simplesmente podemos transportar isso de um lugar para o outro, coisa que outros países não conseguem fazer. Porque, por exemplo, no norte da Europa, Estados Unidos, eles não têm sol o ano todo para produzir. Nós temos isso aqui. O que é que eu quero deixar bem claro? É que nós temos um grande futuro, eu vou repetir isso, um grande futuro em nossa agricultura aqui no Nordeste. E precisamos saber aproveitar isso. Precisamos transformar essas dificuldades em oportunidades que são, na verdade, o que elas representam. Uma informação relevante, que não é do nosso estado de Pernambuco, mas é, por exemplo, do estado do Piauí. Douglas? Opa, a gente tá... acho que picotou o sinal um pouquinho aqui, vamos ver se ele está nos ouvindo. Douglas, você nos ouve? Parece que a gente perdeu a conexão com o Douglas Sintra. Então vamos restabelecer, vamos pedir para que a nossa produção refaça o contato. Enquanto isso, André, a gente lembra que o pessoal, né, pode participar, mandar sua mensagem, assim como o pessoal já está fazendo, né, o programa com um perfil diferente, né, temporariamente. Exatamente. Lógico, e a gente discutindo assuntos de modo geral. Então, economia, política, inclusive daqui a pouquinho vamos também bater essa bola com o nosso convidado de hoje, Douglas Sintra, sobre política. Afinal de contas, além de empresário e senador da República, é uma figura logicamente política, que tem também aí as suas percepções já acerca de 2022. Exatamente, inclusive o nome dele é cogitado, né, para provável candidatura a deputado federal, saber se ele continua no PTB, se ele já migrou para outra sigla. A gente sabe que tem essa janela até as eleições de 2022, um tempo, né, para migrar, para se filiar a qualquer sigla partidária. Existe esse tempo, né? E a gente vai falar também sobre esse assunto com o Douglas, que esteve no Senado, né? Inclusive, Dido, depois da saída dele lá do Senado, continuaram alguns projetos de autoria dele tramitando lá, né? Isso. Nas comissões, enfim, sendo debatidos. Lembrar que no segundo bloco a gente vai ter ainda a participação do professor Carlos Silva, o analista social, o cientista social professor Carlos Silva. Amanhã a gente vai contar nesse primeiro momento com a participação do jornalista e presidente do LIDE Pernambuco, grupo de líderes empresariais, o Drayton Nejaim Filho. Isso. Drayton Nejaim Filho. Na quinta-feira é a vez do blogueiro e jornalista, o nosso Magno Martins. Apresentador do Frente a Frente. Exatamente. E a gente vai dar sequência nos próximos dias com mais personagens, mais personalidades aqui de Caruaru e também do nosso estado, né, de Pernambuco. Pois é, então a gente já está aqui com o contato sendo restabelecido, lembrando que a gente, como o André falou muito bem, é um programa diferente, não é esse nosso Cultura Informa com esse formato, não é diferente, que você continua participando conosco. E o que é interessante, André, nesses convidados que nós teremos a partir de hoje, já estamos, no caso, né,
com a participação de Douglas, é que cada um aí tem digamos, um foco, né? Tem educação, tem pessoas mais ligadas à política, né? De modo geral, à assistência social, tem um pessoal também da própria, digamos, classe empresarial, como o próprio Douglas né? Um empresário. Então, assim, Exatamente. A gente vai falar abertamente sobre esses temas, que são temas que, de fato, movimentam muito a sociedade, e eu imagino também que serão temas que serão muito falados nas eleições, nas campanhas eleitorais de 2022. Então eu imagino que a gente vai ter muito isso, né, nesses embates políticos, nas entrevistas com os candidatos, seja, né, a presidência da República, seja ao executivo estadual e, logicamente, os cargos, né, dos legislativos também, não é isso, André? Exatamente, a Rádio Cultura vai estar aqui fazendo o seu papel como veículo de comunicação social, importante aqui para Caruaru, essa importante cidade, né, que tem tradição na política, importante também aqui para essa região agreste de Pernambuco e também para a região nordeste e para todo o país, até porque a gente está nas redes sociais e a gente nossa emissora é ouvida também por pessoas, por nossos ouvintes espalhados aí pelo país e também pelo mundo. Muitos ouvintes nossos na Europa, em outros estados, e a importância dessa conjuntura, essa conjuntura regional e também nacional. A gente está restabelecendo a conexão aqui com o empresário e ex-senador Douglas Sintra. A gente estava falando sobre essa questão da economia, também sobre a agricultura, tecnologia, a importância da educação. A gente vai fazer... retomamos, Dido? Sim, contato restabelecido. Eu acho que o Douglas nos escuta nesse momento. Douglas, você nos ouve? Estou ouvindo, amigo. Douglas, você pode continuar o raciocínio que a gente estava... Dido questionou sobre... Não, na verdade, vamos fazer o seguinte, André, já que a gente trouxe aqui essa fala, a questão da agricultura, da produção e produtividade... Israel como exemplo. E você queria falar, André, justamente sobre a questão da Sudene, não é? Perfeito, inclusive Douglas esteve à frente da Sudene e ele falou sobre essa questão da água, né? E a gente observa, Douglas, que chegaram a adutora, a gente viu que as margens de várias BRs, de várias rodovias foram cortadas, inclusive aqui a gente já recebeu em Caruaru alguns canos da adutora, mas a água especificamente para Caruaru, para Toritama, para esse polo de confecções ainda não chegou, né, Douglas? O líquido precioso. Pois é, assim, é um projeto que foi feito para ser cumprido num calendário muito mais curto. Infelizmente, houve uma diluição de investimento em outras áreas e não foi aplicado, vamos dizer assim, no tempo certo, no que deveria ser. Porque, veja, não adianta só transportar água para, vamos dizer assim, para o estado da Paraíba e não fazer a conexão que deveria ter sido feita para Pernambuco aqui. Mas, felizmente, já terminaram agora o canal do Sertão, que era o canal mais importante, que custou um volume de recursos muito alto. E agora estamos terminando essa adutora que faz com que a água efetivamente chegue na torneira. Mas esse exemplo da água ele é muito interessante, porque eu dizia o seguinte: o estado do Piauí está 90% praticamente em cima de lençol freático. E por que a população, não só urbana, mas principalmente a população rural, não usa essa água efetivamente para irrigar e produzir melhor para todo mundo? Simplesmente porque falta apoio técnico para que isso possa acontecer. A água de consumo humano é uma água de pequena quantidade, relativa pequena quantidade. A água para a agricultura é uma água de grande quantidade que precisa ser feita. E eu dizia exatamente isso. Para produzir tem que ter terra, água e sol. E nós temos no Nordeste abundância de sol e de terra. E eu tenho certeza que o Nordeste ainda será um celeiro do mundo. Eu posso afirmar isso com muita tranquilidade. Porque com esse tempo de sol que nós temos hoje, durante todo o ano, isso vai fazer diferença. E já está fazendo diferença, por exemplo, na produção de energia. O Nordeste brasileiro é campeão na produção de energia eólica e é campeão de energia solar no Brasil. Mas, infelizmente, ainda produzimos energia solar em quantidade muito pequena quando comparamos com a Alemanha, com China, com países que têm até menos oportunidades que nós aqui na nossa região Nordeste. Então, vamos realmente
participar de forma mais efetiva desse mercado. E vamos gerar emprego. E aí voltamos de novo para essa questão do emprego. Essa formação de energia em si, ela já começa gerando emprego, mas ela gera muito mais emprego na medida que a energia é usada para irrigar, que a energia é usada para outras empresas de prestação de serviço. E aí eu quero aproveitar, já que eu estou falando nessa questão de geração de emprego, para tocar num tema que é muito sensível, que eu tenho acompanhado muito de perto. Existe um setor aqui em Pernambuco, no Nordeste principalmente, que ele é muito pouco comentado, porque da mesma forma que o setor de confecções da nossa Sulanca, ele foi completamente concebido na iniciativa privada, completamente trabalhado desde o seu início pela população local, que é o maior, eu considero hoje o maior gerador de emprego do estado de Pernambuco, que é o mototáxi e o motoentregador. Nós temos cerca de 250 mil pessoas hoje que fazem esse trabalho aqui em Pernambuco. E que apoio essas pessoas têm dos governos? Deveria ter muito mais, na verdade, né? Então, se nós falamos em gerar emprego, nós temos que falar exatamente em usar as oportunidades que nós temos para não só qualificar as pessoas que já estão trabalhando na área, mas, sobretudo, da segurança jurídica, da oportunidade de trabalhar com custo mais baixo, né? Mas eu vou deixar aí esse tema para se aprofundar mais em outro dia, que nós possamos conversar especificamente, porque eu acho que é um tema muito grande, então, até para falarmos de forma superficial. E lembrando que um setor que apareceu muito durante essa pandemia, o pessoal da entrega, Isso. né, André? André tem aqui uma pergunta bem interessante de um ouvinte. O Jorge do Agreste de Pau Santo está dizendo o seguinte: era para ter também conseguir empréstimos para a fábrica de confecções, mas empréstimos para o pessoal das confecções, Douglas. Veja, é outro tema muito interessante, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês ali. No tempo que eu tive à frente da Sudene, nós podemos verificar alguns números interessantes. A Sudene, através do Banco do Nordeste, aliás, duas instituições muito importantes para o nosso Nordeste, eles colocam à disposição anualmente para empréstimo 25 bilhões de reais, ou até mais, tá? No ano que eu estava lá, o orçamento era 29 bilhões de reais, que só podem ser usados para empréstimos privados, ou seja, para empresas. Grande parte desses empréstimos estão direcionados para grandes empresas, que são aquelas que conseguem dar a garantia real ao banco, e o banco fique tranquilo que vai receber o dinheiro. Afinal de contas, o Banco do Nordeste é responsável pelo pagamento, caso quem tomou o dinheiro emprestado não pague. Então, obviamente, ele tem que ser muito criterioso na concessão desse crédito, vamos dizer assim. Só que aí o que acontece? Nós deixamos um grande vácuo, um grande número de pessoas que não conseguem usar esse dinheiro de forma adequada. E aí vem essa boa pergunta de Jorge aí, quer dizer, quer ter mais recursos para se aplicar nessas pequenas empresas, nessas microempresas, até em pessoas individuais que têm o seu trabalho de produzir confecção. Esse é um desafio grande e existem soluções. Eu não vou adentrar tecnicamente nelas aqui, mas posso citar, por exemplo, a criação de fundo de aval. Você pode criar um fundo de aval e o fundo de aval é garantidor de todas aquelas operações em conjunto, elas se tornam garantidas em conjunto. Então são soluções simples, mas que exigem decisão política, decisão de se buscar realmente esse caminho, para que nós possamos fazer uma revolução na nossa economia. E é o que você tem hoje. Você tem grande disponibilidade de recursos para serem emprestados para grandes empresas e você tem menos disponibilidade de recursos para ser emprestado a quem mais precisa, que é o pequeno, né? Então é realmente uma distorção que faz com que haja um benefício maior para aqueles que menos precisam. E quando o Douglas fala nessa questão também aí do microempreendedor, da pequena empresa e até do MEI, né, que é a bola da vez, é o microempreendedor individual, a gente pode esquecer também os entregadores, o pessoal que usa aplicativos, que já passa a ser também aí MEI, né? A exemplo aqui, o nosso ouvinte Índio Agagiani também, que fez uma boa observação por aqui. Tem aqui uma mensagem que o André vai trazer por aqui também, já apimentando aqui com a questão da política. E Exato. Receba aí um abraço, viu, Douglas, do nosso amigo Ulícios Cavalcante, que diz assim: boa tarde, André e Dido. O nosso amigo Douglas, o senador Douglas, é gente fina, gente séria, um homem de bem. Um grande abraço, amigos.
Eu agradeço aí as palavras do Ulisses e eu acho o seguinte, sabe, que nós temos que debater mais, que procurar esses caminhos, que mostrar esses caminhos e que cobrar de forma produtiva, de forma eficiente, para que esses caminhos possam ser percorridos aí pelos governos, não só municipais, estaduais, mas sobretudo por aqueles que querem realmente fazer diferença trabalhando com a área pública. Temos aí, falando especificamente desses motointegradores, a grande demonstração do quanto a economia vai se transformando, né, na medida que as coisas vão acontecendo. Já era uma tendência de acontecer, nós já temos esse trabalho, por exemplo, do motoboy em São Paulo muito difundido, e o trabalho do mototáxi também aqui na nossa região. Agora veja que interessante, André, você sabia que em Recife, a cidade de Recife, o mototáxi não é regulamentado? Existem cerca de 3.000 mototaxistas trabalhando na cidade de Recife, nas áreas. Você não vai encontrar mototáxi em Boa Viagem, mas se você for na área periférica da cidade de Recife, você vai encontrar lá quase 3.000 mototáxis trabalhando. Mas a Prefeitura de Recife não reconhece nenhum desses mototáxis. Então é preciso realmente ter um trabalho efetivo para que as autoridades passem a perceber a economia real, a vida real das pessoas, o que está acontecendo efetivamente em nossa cidade. Antes de finalizar aqui, a mensagem da Simone Santos está dizendo: parabéns, Douglas Sintra. Mensagem aqui da Simone Santos. Um abraço, Simone, e vamos aí continuar o debate. Temos perguntas aí que eu estou aqui ansioso para que nós possamos puxar assuntos que, quanto mais a gente conversa, mais vai vendo que eles são, ao invés de apenas dificuldades, mas são sobretudo oportunidades. Mensagem aqui do Walter Santos. Boa tarde, senador. Gostaria de votar no senhor para prefeito de Caruaru, para acabar de vez com esse ping-pong. Quando será possível isso? Abraços. Mensagem do Walter Santos. Um abraço, Walter. Nós temos aí um longo caminho a ser percorrido, aí até chegar em 2024. Eu acho que esse é um tema importante para a nossa cidade, mas acho que o que nós temos que pensar agora é no que está acontecendo na Prefeitura de Caruaru, o trabalho que a prefeita Raquel tem procurado fazer, e eu tenho certeza, com toda boa intenção, procurando melhor para a nossa cidade, e até se tem um grande exemplo, que para mim é a maior obra dela. Algumas pessoas gostam muito de falar aí, e até ganhou alguns prêmios, né, a obra que foi feita com recursos da Caixa, uma delas foi feita com recursos da Caixa Econômica Social, que interliga a nossa cidade, que é um ambiente muito interessante de lazer, mas eu costumo dizer que a maior obra que eu vejo da prefeita Raquel é exatamente esse programa de creches que foi realizado, porque ele muda o futuro de nossas crianças, muda o futuro de nossa cidade. E temos agora que trabalhar para que em 2022 nós possamos exercer o nosso voto, nós procuremos ver aquilo que o nosso Estado está precisando mudar. O Estado de Pernambuco perdeu grandes espaços, perdeu a liderança que tinha no Nordeste, né? Nós temos a triste notícia para dar que hoje, André Dido, que hoje o Estado de Pernambuco investe menos do que o Estado de Alagoas, menos do que o Estado da Paraíba, e já faz tempo que menos que o Estado da Bahia, que o Estado do Ceará. Mas já estamos investindo menos do que estados que são bem menores do que o nosso Estado de Pernambuco. E não há crescimento, não há desenvolvimento sem o investimento público necessário, né? E um grande exemplo disso, para quem gosta ou precisa, por exemplo, de viajar, é que se você fizer uma viagem da Paraíba para Alagoas, você vai ver estrada boa enquanto está na Paraíba, começa a ter estrada terrível quando entra em Pernambuco e volta a ter estrada boa de novo quando entra no estado de Alagoas. Isso nada mais, nada menos, é apenas uma grande demonstração da falta de investimentos do nosso estado, especificamente aí nessa questão de rodovias, mas que se reflete em todas as áreas, em tantas outras áreas do nosso estado de Pernambuco. Então vamos passar primeiro para 2022, vamos deixar as pessoas que estão competentemente trabalhando fazer a sua parte e vamos mudar aquilo que nós não concordamos, seja o estado de Pernambuco, seja outros estados do nosso Nordeste, do nosso Brasil.
Receba um abraço do nosso ouvinte, o Ronaldo Oliveira, está aqui parabenizando aqui a gente pela entrevista. Na verdade é um bate-papo aqui, né? Uma entrevista, é uma análise que o nosso Douglas Sintra está fazendo conosco aqui, né? Nesse novo formato, digamos assim, temporário da Cultura Informa. Então receba um abraço do nosso ouvinte Ronaldo, está aqui elogiando, dizendo que o nome de Douglas é uma grande esperança. Olha que mensagem boa. Ronaldo Oliveira. Ronaldo. E dizer o seguinte, que eu acho que é isso, nós precisamos, aí todos nós, interessante, né? Nós sempre que concluímos um ano, nós procuramos ter mensagem de esperança. Mas às vezes colocamos mensagens que não são reais, e precisamos trabalhar exatamente naquilo que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Então eu quero que se perceba que o Nordeste é viável, o Nordeste tem futuro, o Nordeste é na verdade uma grande oportunidade e falta, evidentemente, nós sermos mais participativos. Veja outro exemplo muito interessante. Para que a agricultura familiar ela se desenvolva de forma adequada aqui no Nordeste, nós temos que trabalhar mais no associativismo, nós temos que trabalhar mais no cooperativismo, para que possamos aplicar melhor as tecnologias em conjunto, né? Para que pessoas, por exemplo, se juntem para produzir e atender um mercado de uma forma mais ampla. Por exemplo, é muito difícil um pequeno produtor conseguir exportar. Mas é muito fácil se formar uma cooperativa, uma associação, e através desse grupo reunido, se possa firmar contratos com o mercado externo e se viabilizar a produção. E dou outro grande exemplo. Enquanto eu estava na Sudene também, nós recebemos lá empresários dispostos a comprar carne de cordeiro, em volume absurdamente muito mais alto do que a nossa região hoje produz. Infelizmente não foi fechado porque não tinha quem oferecesse esse volume, ou seja, nós fizemos um planejamento bem desenvolvido, bem integrado aqui no cooperativismo de associações da nossa região, nós podemos ser grandes exportadores aí de ovinos, especialmente para o Oriente Médio. Ex-senador da República, empresário aqui do Polo de Confecções, aqui de Caruaru, do Polo de Confecções, assumiu o comando da Sudene. A gente agradece, Douglas, a sua participação aqui nesta terça-feira, aqui no programa Cultura Informa, pela sua gentileza. A gente sabe, né, Dido, o tempo de um empresário, de alguém que trabalha com empresas. Um homem de negócios. Homem de negócios, né? E a sua gentileza de participar aqui com a gente. Deseja um feliz ano novo, espera que tenha tido um feliz Natal e na próxima semana, no próximo ano, a gente conta com mais participações, a nossa produção vai entrar em contato, Douglas. Eu desejo a vocês aí que nós possamos ter aí realmente um ano de 2022 de grandes realizações. Desejo também uma coisa bem interessante, sabe, que esse sentimento do Natal, ele possa permanecer em nossos corações, que nós possamos manter esse sentimento por todos os anos de 2022, né, que possamos fazer com que esse sentimento possa ser não apenas nosso, mas de todas as pessoas que estão ao nosso lado, que nos lembremos sempre, né, é muito interessante essa questão do Natal, que é interessante a gente comprar o presente, é interessante falar do Papai Noel, movimentar a economia, movimentar o comércio, a indústria, mas é sobretudo muito importante lembrar o que é que significa o Natal, né? De quem nós comemoramos o aniversário, ele quer de nós, né? Então foi a semente que deixou plantada aqui para todos nós, e eu tenho certeza que se nós cultivarmos essas sementes plantadas pelo nosso Senhor Jesus, nós teremos um ano muito melhor, nós teremos anos cada vez melhores em nossa vida. Então quero encerrar esse nosso bate-papo, lembrando que nós temos aí esses desafios que são econômicos, que são pessoais, né, de cada um de nós, mas também que até falamos muito hoje em agricultura, né, mas que quando falamos em cultivar é exatamente isso. Precisamos pegar as boas sementes, cultivá-las, regar, colocar todo o nosso carinho, nossa atenção e fazermos nossa vida melhor. Então, estou à disposição aí para que nós possamos debater mais temas, para que nós possamos dialogar mais com a sociedade, para que nós possamos ouvir mais aquilo que realmente, vamos dizer assim, está incomodando mais a população, para que nós possamos trabalhar aí em soluções que possam ser viabilizadas de forma bastante realista.
Deixo um abraço a todos aí e desejo aí a todo esse time da cultura, esse competente time, começando aí, capitaneado pelo nosso amigo Rino Almeida, que continue esse trabalho participativo de grande penetração em nossa sociedade, que tem um valor, não apenas cultural, mas sobretudo um valor social, muito importante em toda a nossa região agreste do nosso estado de Pernambuco. Forte abraço ao empresário, homem de negócios, de política também, Exatamente. Douglas Sintra, e a gente vai se encontrar com certeza para ele. Feliz 2022. Muito obrigado, Douglas.